Bom dia, estamos aqui mais um dia para agradecermos a oportunidade de estarmos reunidos, levando uma palavra, sempre de orientação, de carinho e de aprendizado. Meu nome é Regina, para quem ainda não me conhece, e eu sou do grupo de estudos Missionários da Luz. Hoje vou falar sobre um tema um pouquinho, não digo difícil, mas que mexe bastante com a gente. E muitas vezes a gente fala, imagina, eu nem tenho. Mas na maioria das vezes nós temos e nós somos sim. Mas antes de começar a nossa leitura, já vamos pedindo, né, aos nossos amigos do plano espiritual que nos envolva, que nos acolhe, que atenda dentro do possível os nossos pedidos e que receba também o nosso carinho e a nossa gratidão por todo o cuidado que os nossos mentores e os nossos anjos da guarda têm para conosco. Eu escolhi falar hoje sobre o orgulho. Como eu falei, é um tema atual, às vezes um pouco difícil até da gente falar, de abordar, mas que é necessário. Embora falamos, não sou orgulhoso, não tenho orgulho, mas ainda, às vezes, algumas vezes nós temos ainda esse entrave nas nossas vidas, mas isso não significa que não podemos trabalhar, que não podemos mudar ele. Claro que sim, isso é possível. Que bom! Orgulho. Uma das mais sérias imperfeições humanas do espírito, portanto, é o orgulho. Sim, é um dos maiores entraves na nossa melhora, na nossa evolução, é o orgulho e o egoísmo. Alguns comportamentos e atitudes comuns entre os homens ajudam-nos a identificá-lo. Exaltar a própria posição social, destacar os bens pessoais, enaltecer as próprias conquistas, fazer questão de ser tratado pelos títulos, sentir-se mais importante, mais inteligente, mais culto, mais competente, mais talentoso que os outros, envaidecer-se por seus atributos. Sim, o orgulhoso, ele se sente maior que todos, ele se engrandece diante do outro, tudo nele é melhor, é maior, é o mais inteligente, como fala, é o que tem mais talentos, mais tributos. E é esse caminho que é muito perigoso. Envaidecer-se por seus atributos, ofender-se quando tido como uma pessoa mais simples, não saber perder, não admitir que erra e negar-se a pedir desculpas, ter dificuldade de acatar as ideias dos outros, ofender-se ou melindrar por qualquer motivo, cultivar preconceitos. Sim, quando somos orgulhosos ou quando deixamos o orgulho falar mais alto dentro de nós, a gente esquece tudo isso. Por quê? Queremos sempre ser o mais, então não aceitamos perder, nunca achamos que estamos errados, sempre vamos apostar que estamos certos, que as nossas opiniões são as mais coerentes, as mais adequadas. Pedir desculpa, jamais o orgulhoso, ele não consegue ter esse gesto de generosidade, de pedir desculpa. Por quê? Porque ele não aceita que ele errou, que ele está errado, que ele ofendeu. E ele se melindra por qualquer motivo, porque ele se sente o maioral. Então, se alguém vai contrário às suas ideias, aos seus pensamentos,
ele se transforma numa pessoa rancorosa, cheia de melindres, ele cultiva preconceitos. Então, é muito importante a gente estar bem atenta a esse vício, diríamos assim, mas o orgulho, ele é muito perigoso. O orgulhoso compra-se com elogios, louvações e exaltação da sua pessoa. Muitas vezes, a satisfação que demonstra é tão ostensiva que fica exposto aos comentários malévolos. Sim, por quê? Ele gosta de estar sempre ser elogiado, sempre estar sendo exaltado a sua pessoa, que as pessoas estejam sempre falando o melhor, o bem dele. E o que isso traz? Comentários. Sim, porque nós fazemos isso. Olha como aquela pessoa se envaidece, como aquela pessoa fala dela. Então, tem também esse outro lado perigoso, porque ele acaba caindo no julgamento. As pessoas acabam julgando as suas atitudes e seus pensamentos. Segundo nos ensinam os espíritos, o orgulho é um dos maiores empecilhos ao progresso do espírito. Isso nós sabemos. Como eu já falei, é o maior entrave para a nossa evolução é o orgulho. Porque o orgulho, ele nos afasta de vários sentimentos bons que nos ajudam na nossa evolução, nessa caminhada espiritual. Por isso que ele é um dos maiores empecilhos ao nosso progresso. Devido a essa imperfeição moral, o homem valoriza excessivamente a sua própria pessoa, colocando-se num patamar de superioridade em relação ao seu semelhante. Foi o que eu falei antes. Ele se sente tão maior, tão melhor que o outro, que qualquer um que se aproximar dele, ele vai se sentir superior. E na maioria das vezes ele faz com que o seu semelhante seja humilhado, se sinta inferiorizado pelas atitudes que ele está tomando naquele momento de ser superior, de se sentir acima do outro. Ele contribui no sentido de reter no estado de animalidade, enquanto a humildade, a virtude que lhe contrapõe, impulsiona-se na direção da espiritualidade. Segundo Lacordaire, ele é o adversário da humildade, uma das mais belas virtudes que adornam ao espírito. Por quê? Porque o orgulho e a humildade não caminham junto, eles são opostos. Então, é preciso trabalhar o orgulho para que tenhamos o que? A humildade, porque eles não caminham junto. No mundo espiritual, como nos adverte os espíritos, não tem a menor importância a posição que o homem ocupa na Terra. Sim, no plano espiritual, o que importa, o que tem valor, é o que fazemos de bom. E o que fazemos de ruim também pesa, mas não para o nosso mal, também para o nosso aprimoramento, para o nosso entendimento. Sem combater o orgulho, é quase impossível desenvolver outras virtudes. Jesus ensina que ele está enraizado no nosso íntimo, quando afirma que do coração procede a soberba. Mas que bom que nós podemos arrancar ele dos nossos corações. Isso é maravilhoso. Para vencê-lo, precisamos evitar os pensamentos, comportamentos ou atitudes que o reforçam e, ao mesmo tempo, aproveitar todos os momentos e oportunidades para cultivar a modéstia, simplicidade e humildade. Algumas medidas de ordem prática podem ajudar. São as que consistem em evitar destacar a própria pessoa, os títulos, o bem,
a posição social, ressaltar a inteligência, competência, exaltar o nosso ego. Então aí entra o orai e vigiai, com todos esses nossos pensamentos e com as nossas atitudes, porque nós podemos reverter todos esses conceitos que temos, todos esses preconceitos em algo melhor. Alimentar sentimento de superioridade em relação a qualquer pessoa. Reagir com suscetibilidade, se confundindo com pessoas simples. Revoltar, se sofrer derrotas, cultivar preconceitos. Então, tudo isso são medidas que a gente pode reverter, que possamos mudar esse quadro de orgulhoso para o ser humilde, para o ser generoso, compassivo. Então, nós podemos trabalhar isso. Então, o meu convite para essa semana é esse, na reflexão. Vamos trabalhar esse nosso lado um pouquinho mais obscuro para que possamos caminhar de mãos dadas com a humildade, com a generosidade, com o bem. Então, essa é a minha reflexão para nós essa semana. Agora vamos fazer a nossa oração. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, já envolvidos por todo o amor. Pedimos à nossa Mãe querida que acolha, Mãe Santíssima, nossos pedidos, envolve os nossos corações com a sua luz, com o seu amor. Nos abrace forte, Mãe Santíssima, para que possamos continuar essa caminhada. E pedimos carinhosamente, Mãe, que leve até seu Filho, ao nosso querido Jesus. E diante de Ti, Mestre, irmão, amigo, educador, gratidão por todo o aprendizado. E pedimos, Jesus, que com toda a sua luz e com o seu olhar amigo e doce, nos leve até o nosso Pai. E diante de Ti, Pai, pedimos proteção, amparo, inteligência e sabedoria, e que a sua paz possa fazer morada em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos e até o próximo encontro.